Então, boa tarde a todos e que Jesus nos abençoe sempre. Esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Primeiro vamos àquele momento de gratidão. Agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida, né? Mais um ano e mais um dia do ano novo de vida. Agradecer também a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor, de misericórdia sobre todos nós, almas aflitas, que ainda passamos, né, por tantos problemas de doenças infecto-contagiosas, problemas de guerra lá na Europa, também no Oriente Médio. Enfim, vamos também agradecer os nossos mentores individuais, ou seja, os nossos guias espirituais, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. E agradecer também a espiritualidade amiga que atua tanto no Centro Espírita Bezerra de Menezes, quanto aqui na Creche Amélia Rodrigues. E junto com eles vamos fazer aquela prece que Jesus mesmo nos ensinou, né? Para que nós possamos iniciar as reflexões desta tarde. Aquela oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. E coincidentemente o nosso tema de hoje, a lição 37, é orientação. E quem não precisa, né, de orientação no começo do ano, né? Porque a gente faz aquele final de ano assim, de um balanço, né, do que passou no ano que terminou, e aí a gente vai começar o ano novo já sempre com aquela expectativa, né, buscando realmente termos um recomeço, uma renovação. Mas a lição 37 é uma mensagem de Paulo que ele narrou para os Tessalonicenses. E ele diz assim: e procureis viver quietos, ou calmos, né? E tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Então, Emmanuel, ele faz assim uma reflexão sobre essa palavra de Paulo, dizendo assim: a cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, ou seja, prorrogação, né? Adiamento. E se descuidam, e esperando, né, que termine as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se propõem a servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs já permanecem traçadas de há muito tempo, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos seus negócios que lhe dizem respeito, né? E trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor, no círculo dos compromissos individuais e da família humana.
O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Então, antes de buscares, pois, qualquer orientação junto dos amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isso. Então, aqui, Paulo, né, já traz essa observação e essa orientação para os Tessalonicenses. Então, para a gente entender essa colocação de Paulo, a gente tem que ler todo o texto, né, para a gente realmente nessa contextualização entender o porquê que ele estava falando aquilo para os Tessalonicenses. Ele começa dizendo assim, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, né, de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, se vocês estão assim procedendo, agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. A igreja de Tessalônica, fundada por Paulo, né, durante a sua segunda viagem missionária, ela compunha-se de muitos convertidos judeus, de gregos devotos, mulheres nobres e de muitos gentios que tinham vivido no paganismo. Então, logicamente, Paulo, depois de fundar aquela igreja, ele saiu para ir para outros locais, para suas viagens, e ele deixou o Timóteo, né, incumbido de ver, fazer uma visita e analisar tudo e depois mandar um relatório para ele. E foi o que Timóteo fez, né? Timóteo veio, olhou, levou o relatório, porque Paulo estava em Corinto. E ele dizia que muitos dos tessalonicenses estavam e se sentiam desconsolados pelos parentes que haviam falecido, né? E alguns estavam ociosos e até viviam desordenadamente. Alguns sentiam-se tentados até a voltar aos vícios pagãos. A perseguição era muito forte. Alguns punham até em dúvida os motivos e o caráter de Paulo. Outros ansiavam por sua presença junto a eles. Então, respondendo ao relatório que Timóteo entregou, o apóstolo Paulo escreveu de Corinto para felicitar todos os crentes por sua fé, para defender seu apostolado, para unir-se a si mesmo, né, à igreja mediante os vínculos estreitos com todos, e para exortá-los à pureza moral, ao amor fraternal, à diligência no trabalho cotidiano, e para consolá-los em sua solicitude pelos seus entes queridos, né, que haviam morrido, e para assegurar-lhes seu livramento do juízo que se avizinhava em virtude do dia do Senhor, né? E então Paulo
falava para eles praticarem uma conduta ordenada na assembleia, na vida diária. Então essas epístolas dos Tessalonicenses, elas são importantes, não só porque são as primeiras cartas de Paulo, mas também porque revelam muito do caráter do ministério do apóstolo e das condições prevalecentes na igreja, porque contém tantos ensinos relativos à vinda do Cristo, no prefácio, na saudação, né? Porque logo no início, Paulo coloca, né? Paulo, Silvano e Timóteo, né? E na carta Paulo fala que era para agradar a Deus, pois todos conhecem os mandamentos de Deus. A vontade de Deus que sejam santificados. E o amor fraternal eles deveriam ter sempre, né? E se esforçar para ter uma vida tranquila, cuidando dos próprios negócios com as próprias mãos. Então, se a gente for analisar, essa colocação, o Emmanuel já havia trazido em outras obras, né? Aqui mesmo, no livro Fonte Viva, nós lemos algumas que eram inclusive o mesmo capítulo e o mesmo versículo. Então a gente vai perceber que ele colocou isso porque ele achava importante, né, colocar isso. Então, anteriormente, quando nós estudamos o livro Fonte Viva, por exemplo, estou citando aqui, a lição Fonte Viva 94. Paulo trouxe várias colocações e falou para que as pessoas estivessem assim, vigilantes e lutando, né? E para isso eles teriam sempre o capacete da esperança, né? No Fonte Viva 98 ele fala da couraça da caridade, e no Fonte Viva, no 102, ele fala que eles deveriam estar sempre se alegrando, né, por tudo que estavam fazendo. E aí no Fonte Viva 136 ele fala assim, vivamos calmamente, como aqui ele colocou, que vocês vivamos quietos, né? Na 138 ele fala sobre o justo remédio, né? Mas, por quê? Porque mais aflitiva que seja a nossa situação, aonde estivermos, com quem estivermos, problemas que tivermos, Deus nos ampara sempre e estaremos agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 139, né, ele fala sobre tudo isso. Hoje, o nosso tema é orientação. Vamos entender a colocação de Paulo, né, e as explicações de Emmanuel. Por isso, precisamos dessa contextualização que eu comentei. Então, estamos nesse ano de 2025 e naquela época a gente sabe que todos que procuravam buscar orientações, o que eles faziam? Eles abriam os pergaminhos e pegavam as mensagens que Jesus já havia deixado. Então é por isso que ele fala assim, vocês já conhecem os mandamentos. Então, se a gente for ver João fala sempre de Jesus como Salvador, como Redentor e sobre a importância do amor que Jesus trazia, né? Então, por isso aqui em João, o Evangelho de João é rico, assim, falando doutrinariamente, né? Sendo que alguns dos principais temas da divindade de Jesus, como Filho de Deus, sobre a necessidade de nascer de novo, sobre a importância do amor ao próximo, de acreditar no Salvador. Então, se a gente for ver lá em João, capítulo 13, versículo 34, ele faz essa colocação do mandamento. Jesus fala para ele assim, um novo mandamento vos dou. Aí ele complementa, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós amem uns aos outros, né, como eu vos amei. Nisto todos os conhecerão, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então é por isso que a gente sempre ouve falar isso, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então ele trazia aquela
nessa outra colocação, o Paulo procurou falar para que eles vivessem fraternalmente lá, né, na Tessalonicense, para que eles pudessem se amar realmente. João, já no começo, ele fala assim, na carta dele, né? Amados, eu não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio vocês já tiveram. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então todos conheciam essa colocação de Jesus. Porque Jesus, quando perguntaram para ele qual é o maior mandamento, ele falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí estão justamente toda a lei e os profetas. Então esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, diz João, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilhou. Então, se nós formos ler esse capítulo 37, ele fala aqui logo no comecinho, né? Encontramos irmãos ansiosos por uma nova orientação. E eles esquecem que eles já receberam isso há tanto tempo e ficam esperando. Seja por uma pessoa encarnada ou até por espíritos. Querem novidades, né? Na realidade, todos já receberam o que devem fazer. Por isso é que ele fala que as pessoas dilatam, né? Experimentam grave dilação, esperando terminem, né? Ou seja, vão prorrogando, vão adiando, aquela palavra lá, procrastinando, né? Ou seja, empurrando com a barriga, né? E vai deixando, não faz o que deveriam fazer. Então é por isso que ele coloca assim, que a ação de Deus se desvela no universo, tanto no mundo físico quanto no mundo moral. Não há um único ser que não seja objeto de sua solicitude. Todos somos alvos da atenção de Deus. Então Emmanuel nos fala que deixamos para depois e estamos ansiosos por mensagens novas. Nós prorrogamos para tomar atitudes ou nos descuidamos dos compromissos assumidos. Isso é normal, né? Sempre. Então, esperamos algo de novo, mas o que falta é justamente colocar mãos à obra, na ação e no trabalho de fazer isso acontecer. Não prorrogar, não dilatar, isso seja no material ou espiritual. As diretrizes já foram traçadas há muito tempo e esperam mãos operosas que as concretize com firmeza. Então Emmanuel nos orienta a mantermos a paz do Cristo, cuidando dos compromissos assumidos, colocando mãos à obra para conquistar expressões superiores da vida e construiremos a residência espiritual para nós mesmos. Para isso, comecemos em nossa casa, no nosso lar, com a família, atendendo o compromisso individual com os nossos familiares, e aí poderemos auxiliar também a sociedade, sem sermos presos, sem sermos peso, né, para ninguém, e colocando mãos à obra encontraremos o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Por isso é que Emmanuel finaliza aqui dizendo assim, a sua recomendação, né? Antes de buscar novas mensagens, nós devemos, seja de encarnados ou desencarnados, nós não podemos nos esquecer das orientações do Evangelho de Jesus. Paulo não podia lembrar de outro símbolo mais adequado, a vestidura do cérebro cristão. Além do capacete da esperança na salvação, vestir o capacete da esperança é como vestir uma ideia que vai salvar a sua vida. Se você tem a palavra em mente, se guarda os textos bíblicos em sua memória, isto será sua salvação durante as batalhas espirituais. Então a mente pode ser facilmente corrompida sem esse capacete espiritual. Os benefícios da armadura no cristão são vários. Podemos dizer que além da proteção espiritual contra a inveja, contra a ganância, podemos ter uma maior paz interior que faz toda a diferença.
para todos nós nos momentos mais críticos. Então, essa colocação dessa vestidura espiritual, ela é comum. A própria Igreja Católica fala sobre isso, né? Porque ela tem os seguintes elementos. O cinto da verdade é a primeira parte da armadura, está lá em Efésios, capítulo 6. A couraça da justiça é a parte que protege o peitoral e as costas, desde o pescoço até o final das costelas. Os calçados da paz. O cristão sincero deve ser guiado, conduzido pelos preciosos instruções do Evangelho da paz. 4. O escudo da fé. Paulo se refere ao escudo romano, né? Grande, quadrado. Capacete da salvação é o 5º, que é a parte mais vulnerável, é a cabeça, então é responsável pelo raciocínio. Então nós devemos buscar a orientação, o equilíbrio. E 6, a espada do Espírito, que é o instrumento de ataque contra todas as forças do mal, que é a palavra de Deus. Aí fala da importância da oração. Então, para essa batalha, vamos dizer assim, né? Então, depois de revestidos dessa armadura, não esquecer de manter e desenvolver nosso relacionamento com o Senhor através da oração. Então, nos estudos dessa sequência de trechos da carta aos Tessalonicenses, Paulo e Emmanuel nos pedem para compreender a obra da salvação, ou seja, a preservação da mensagem de Jesus em nossas mentes e corações. Com a frequência, a criatura humana pensando em fazê-lo algo que lhe ateste a possibilidade de engrandecimento espiritual. A outra lição que eu citei, o título dizia assim, vivamos calmamente, que procureis viver sossegados. Primeira Epístola aos Tessalonicenses 4:11. É o mesmo capítulo e versículo dessa lição de hoje. Por isso as reflexões de Paulo são as mesmas. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação, na paralisação, nessa prorrogação que nós falamos, né? A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida e o trabalho na base de semelhante equilíbrio. Então Paulo fala de viver em paz nos padrões do Cristo. A lei de trabalho e de progresso, ou seja, esforço, ocupação, ser fiel aos compromissos assumidos. Pois muitos de nós estamos ainda adormecidos, mas todos nós despertaremos. Então, estar com a consciência tranquila nesta reflexão fala da forma pela qual estaremos fazendo, pela qual estaremos, cumprindo justamente essa colocação de Jesus, que nós devemos amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Então eu trouxe uma colocação aqui, Fenelon, ele até falava que nós devemos realmente ter calma. Ele dizia assim, calma em meio à tempestade, da vida, não é uma felicidade? Isso Fenelon falou, está no Evangelho, Então é por isso que nós não podemos ter agonia, cólera, desespero, porque além de nos impedir de realizar bem as tarefas, nos adoece, nos traz problemas orgânicos e mentais, tudo decorrente do nosso desequilíbrio, da nossa desarmonia íntima. Então por isso que o Chico sempre falava, ele dizia, não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Então, como o tema de hoje é orientação, eu peguei no momento eureka, algumas dicas para a gente, são orientações, para a gente buscar manter a nossa saúde emocional. Eu achei interessante isso daqui que serve para nós realmente agirmos, Então ele diz assim, viver de um jeito calmo nos dias atuais é difícil. E começa o ano de 2025, a gente percebe que continua a mesma coisa,
a mesma dificuldade, né? A corrida, a rotina da corrida traz vários compromissos que fazem com que o tempo pareça cada vez menor. Por isso, como ser uma pessoa calma? Como? É uma pergunta que é muito feita, né? E a resposta para essa pergunta traz muitos benefícios. Quando se olha a vida de uma maneira mais tranquila, o estresse e a ansiedade do dia a dia diminui. Então, o primeiro passo é entender, afinal, o que é ser calmo, ou ter calma. Como ele falou aqui, estejais quietos ou viver calmo, né? Ele já disse isso há tanto tempo atrás a todos eles. Então, o que é ser uma pessoa calma? Ser uma pessoa calma, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é ser passivo e aceitar todos os tipos de situação. Ser tranquilo é conseguir se posicionar de uma maneira clara e respeitosa. Além disso, ser uma pessoa calma é conseguir, em um momento de conflito, pensar sobre o que está ocorrendo e tentar resolver da melhor maneira possível, sem perder a cabeça. Ademais, uma pessoa tranquila se conhece, ou seja, sabe o que deve evitar para conseguir manter a calma, né, que tanto preza. O autoconhecimento é uma característica muito presente nas pessoas mais calmas. Mas qual é a relação entre ser calmo e ter paciência? Os dois estados, calma e paciência, são bastante parecidos. Dessa forma, se define paciência como a habilidade de lidar com situações adversas sem reclamar ou se estressar tanto. Já ser uma pessoa calma quer dizer que essa pessoa é tranquila no seu modo de viver e é paciente. Portanto, os dois se relacionam com um jeito de viver e lidar com as situações que aparecem. Conseguir então olhar para a vida de uma maneira mais leve, sem tanto estresse e sem brigas, que é o que todos devem fazer, né? Então, quais são os benefícios de ser uma pessoa calma? Existem alguns benefícios em ser ou buscar ser uma pessoa calma. Alguns deles são menos estresse, melhor comunicação com as pessoas, mais autoconhecimento, menos discussões agressivas, melhora do humor, lidar melhor com adversidades e, além disso, alguns estudos dizem que pessoas calmas, que no geral são introvertidas, atingem o bem-estar e a felicidade mais facilmente do que os extrovertidos. O motivo disso é que, sabendo ser uma pessoa calma, as pessoas são mais seletivas e dessa forma conseguem decidir o que realmente querem fazer ou não. Agora, como o estilo de vida ajuda uma pessoa a ser uma pessoa calma? Na rotina, né, dessa corrida que quase todas as pessoas têm hoje em dia, nós nos sentimos cada vez mais cansados e com menos disposição. É difícil ter tempo para tudo aquilo que precisa e quer fazer. Por isso ficamos com picos de ansiedade e estresse, por não conseguir realizar todas as atividades. E essa situação acaba nos deixando cada vez menos calmos. Ter tempo para respirar e momentos de lazer durante todos os dias. Então, a gente tem que... Eu vou até passar aqui para a gente chegar já no momento, senão é um texto interessante que ele traz aqui no final. E todos aqui já devem ter visto, né? Já devem ter lido alguma coisa ou já tentaram de alguma forma, né? Então, como que nós podemos fazer? Nós devemos ter o hábito de organizar a nossa semana, né? Pode ajudar a diminuir a ansiedade ou conseguir realizar mais momentos de relaxamento. O hábito do sono é um dos que mais influencia o nosso bem-estar. Quando dormimos pouco, a irritabilidade é maior, assim como o cansaço.
E com isso, a produtividade é menor. Então, uma boa noite de sono faz com que você descanse e se prepare para um novo dia, né? Ademais, o hábito do exercício físico, também faz diferença. Afinal, com a liberação de hormônios como a endorfina, que diminui a irritação e promove bem-estar, a busca por uma vida mais calma fica mais alcançável. Agora, como ser uma pessoa calma no dia a dia? Aí ele dá essa orientação das dicas, né? Que eu só estou resumindo. Para você que se sente muito estressado, boa parte do dia ou não se vê conseguindo lidar com situações difíceis, aqui vão então vai a orientação sobre como ser uma pessoa calma. Primeiro, que nós todos já fazemos isso, né? Respire fundo. Segundo, faça uma pausa. Terceiro, busque uma qualidade de vida. Quarto, não discuta, questione. 5, medite. 6, separe o profissional do pessoal. 7, faça a higiene do sono. 8, se distraia. 9, faça exercícios. E 10, evite a negatividade. Então eu falei isso daí meio por cima, assim, né? Para que a gente realmente perceba, né? Que há essa necessidade de buscarmos nesse começo de ano seguir essa orientação. Então fica aí essa orientação, essas dicas, né? E vamos, de alguma forma, buscar realmente seguir Jesus, né? O mandamento que ele deu para nós todos foi esse, né? Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos ameis, porque os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, que o ano novo aí que se inicia traga paz à sua alma, sabedoria para as suas decisões, felicidade em cada passo que você der. Tenha um excelente 2025. Feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, os nossos espectadores, né? Que 2025 seja um ano de renovação. E que cada manhã traga um novo começo, cheio de esperança e de oportunidades. Essas são algumas das orientações que a gente podia nesse momento, né? E o livro Vinha de Luz, então, trouxe essa lição oportuna para todos nós nesse momento. Que possamos aprender sempre com Jesus. Por quê? Porque ele é o recurso maior das nossas vidas. Então, mais uma vez, como eu sempre faço, eu vou encerrar lembrando uma mensagem de Maria Dolores. Ela fala que nós todos somos viajores, no espaço, no tempo, né? Começamos um ano novo agora, mas quantos anos nós já não começamos? Quantos anos novos nós já não começamos? E as coisas parecem que se repetem, né? As rotinas, os problemas, as aflições, tudo. Então, ela traz uma mensagem que diz para nós assim, como viajores no tempo, né? Viajor, segue o caminho que a fé já proposto. Vença o frio do desgosto que te gele o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vara a sombra em derredor nas trilhas da elevação. Esquece as pedras e empeços que te sujam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangra entre os pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia, abençoa, jamais te afastes do bem. Faze do verbo teu facho, da verdade e da esperança, e acende a luz que te alcança por brilho dos dias seus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia, que alcançarás a alegria da plena união com Deus. Então, que Deus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, né, do Evangelho de Jesus. E com Jesus nós encerramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, todas as perturbações. Graças a Deus.